Trazê-lo agora. Opa, tudo bem? Como é que estão? Ele entrou? E aí, Jefferson, quanto tempo? Boa noite, boa noite. Estão me vendo? Sim, agora sim. Salve, aí, André. Tudo bem, meu amigo? Não te vejo, para não dizer desde o século passado, desde a década passada, pelo menos. Década passada, pelo menos, com certeza. Isso. Bom te ver, meu amigo. Bom te ver. Bem, querido. Bom te ver. Boa noite, doutor Boa André. noite, Florestan. André, tudo bem? Tudo. Boa noite. Desculpa aí a intimidade, mas eu conheço o Jefferson desde o século passado. Ele falou para mim, falou que conhece você, a sua família, que é uma Todo família muito ativa na política também, não sei, enfim. Mas vamos para o nosso tema, né? Porque eu tive aí com você, quando você deu aquela coletiva, e as suas preocupações com relação à indústria química, né? Naquela época, você já estava falando da perspectiva, né, da tarifa, do aumento da tarifação do Trump contra o Brasil. De lá para cá, o que você tem assim, percebido em relação ao mercado da indústria química? Ela está conseguindo avançar? Quais são os gargalos? Vai haver impactos na indústria química por causa desse tarifaço? O governo pode ou está ou estaria propenso a ajudar vocês? Na primeira onda do tarifaço, Florestan, a reação da indústria, não só da indústria química, da indústria em geral, mas falando do nosso caso, né, foi reduzir preços de venda para os Estados Unidos, né? Ou seja, comprimir margens no final da linha, né? A gente teve uma redução muito maior de valor exportado do ano passado para cá do que de quantidades exportadas em toneladas, né? Então, em toneladas, a gente teve uma redução de mais ou menos 10%, 11%, e de valor, uma redução de quase 25%. Então, isso significou o quê? O que eu disse, né? Que a indústria ela fez um esforço de redução de preços para não perder volume de exportação na mesma proporção, né? Por que isso aconteceu dessa forma? Em certa medida, porque muito das exportações da indústria química brasileira se dão intra-company. Elas são, em grande parte, exportações que são feitas para suprir unidades produtivas da própria indústria norte-americana lá, ou seja, ativos americanos no Brasil, ou ativos de outras nacionalidades, inclusive europeias, que têm ativos nos Estados Unidos, plantas, fábricas, né, nos Estados Unidos, e transferem produto daqui para lá, que é utilizado em outras etapas do ciclo de produção de bens manufaturados, bens industriais, né? Então, o que acontece é que essas empresas acabam reduzindo o valor, mas ainda transferindo para as suas próprias unidades produtivas lá fora, né? Esse foi um movimento possível no primeiro ciclo, porque o imposto de importação ele foi mitigado, reduzido, diminuído por conta da decisão da Suprema Corte americana, né? Então, o impacto não foi tão grande quanto deveria ser. Foram, no fim, 10% adicionais, né, por um período que se encerrou agora com o segundo ciclo de 37,5%. Nesse momento, fica muito mais difícil, mesmo para quem faz esse tipo de transação, segurar esse impacto tremendo, que são quase 40% adicionais de imposto sobre o produto vendido para lá, né? Mesmo aqueles que não transferem dentro da própria companhia, eles conseguiram negociar com seus compradores americanos nesse limite de tributação ou de tarifação anterior, para que houvesse um aumento ou uma divisão da perda por conta do imposto de 10%, né? Por quê? Porque as importações brasileiras elas são, na química, muito complementares ao processo produtivo americano.
não existe competição entre a indústria química muito intensa, né, entre a indústria química brasileira e a indústria química norte-americana, né? A nossa indústria, ela complementa etapas de produção ou complementa a indústria americana em momentos que ela tem de parada de planta para manutenção, né? Que aí ela tem que procurar em outros lugares o mesmo produto para atender os seus clientes. É interessante, eu queria, antes de passar por Miola, eu queria que você desse só uma dimensão do tamanho da indústria química no Brasil. Quantas pessoas trabalham nessa indústria, quanto que ela produz, e ela está presente, acho que em toda a linha de produção quase da indústria brasileira, né? Nós estamos falando de uma indústria que fatura cerca de 170 bilhões de dólares, né? Então, nós estamos falando aí de quase 1 trilhão de reais, né? Mais ou menos isso, né? Em reais. E estamos falando de uma indústria que emprega diretamente 400 mil trabalhadores, é a segunda maior massa salarial da indústria, e indiretamente pelo ecossistema, né, de prestação de serviços em torno dos complexos fabris, em torno de 2 milhões de pessoas. Então, a atividade química, ela envolve 2 milhões de pessoas para que a gente tenha os produtos fabricados no final da linha de produção, né? Então, esse é o tamanho da nossa indústria, ela é a sexta maior do mundo hoje, né? Acima de nós, a China, Estados Unidos, Estados Unidos, Alemanha, Coreia, Japão, Brasil, depois Índia, né? Miola? André, quais os subsetores da indústria química, se é possível se classificar dessa maneira, que estão mais criticamente atingidos pelo tarifaço do Trump, e como as medidas que o governo vem adotando, sejam elas de apoio, crédito e tal, etc., internamente, mas também a busca de diversificação de mercados, ela atenua esta situação mais crítica que o setor químico brasileiro está enfrentando? Vamos lá, então. A gente exporta um conjunto muito grande de produtos, Jefferson, né? Então, tem uma concentração razoável no que a gente chama de químicos inorgânicos ali, né? São os químicos derivados de processamento de minerais, né? Que servem para uma infinidade de usos, né? Por exemplo, servem para a gente fazer corante para tinta, né? Dar cor para tinta. Tem também exportações de químicos básicos, tolueno, benzeno, eteno, são produtos que servem para produzir todos os outros químicos, né? Então, na base da cadeia industrial. Tem produtos, resinas termoplásticas, que embora não sejam um volume muito substancial, nós estamos falando aí de 10, 15 milhões de dólares por ano, né? A outra classe de produtos que eu falei, os óxidos e esse tipo de produtos, tem produtos que chegam até 100, 150 milhões de dólares, mas a gente tem uma pauta de mais de 40 produtos que foram atingidos por esse tarifaço, né? Então, às vezes, não é muito importante isoladamente o produto, embora no conjunto seja, nós estamos falando de 2 bi de dólares de exportação, né? Então, quase 10% ali da pauta de exportações brasileira, que está na casa dos 35 bilhões de dólares para os Estados Unidos, né? Como é que enfrenta esse cenário? O crédito subsidiado que o Brasil soberano apresentou, especialmente as linhas de capital de giro, Jefferson, ajudam bastante a postergar o problema, mas não ajudam a resolver o problema, né? Porque você resolve uma crise de liquidez no curto prazo, você reduz a despesa financeira das empresas, né? No curto prazo. Então, é uma despesa a menos, portanto, você, no resultado final, melhora um pouquinho, certo? Mas não vai resolver porque você vai reduzir volume. Aí entra o tema da diversificação. Só que como nós estamos muito conectados, como eu disse, tem muito canal de venda que é de um ativo intracompany. Então, dificilmente a gente consegue redirecionar esse volume para um outro mercado.
mas a empresa consegue conectar, a empresa lá nos Estados Unidos consegue conectar com outras unidades produtivas em outras regiões do planeta. Então, ela desloca o que o ativo produtivo brasileiro manda para lá e desloca para uma outra unidade, na China, na Coreia, em Singapura, na Rússia. Né? Na Rússia não, né? Mas ela desloca para outros canais de importação. Mais isso fácil. Porque, André, só me permite, isso pela natureza do setor, que é um setor, digamos, de grande presença de capitais transnacionais, não é isso? Exatamente. E aí tem um comércio, onde o comércio entre firmas é grande. Ele pode ser um mecanismo de solução, digamos, logística interna ao setor. Isso. É isso que está dizendo. O terceiro elemento para nós é o mais importante, viu, Jefferson, que é você continuar abrindo espaço no nosso mercado interno. Então, por exemplo, volumes de resinas que são exportados marginalmente para os Estados Unidos hoje, polietileno, polipropileno, algum tipo de produto, ou químicos básicos, né, que você pode vender para a própria cadeia produtiva dentro do Brasil, se ela tiver mercado no Brasil. Hoje a gente está com 35%, 40% em alguns casos de ociosidade nas plantas, mesmo elas tendo o tamanho do mercado brasileiro, em muitos casos. Né? Por quê? Porque tem muita importação vinda, inclusive dos Estados Unidos, tomando o mercado das plantas brasileiras aqui. Então, hoje, por exemplo, 45% mais ou menos das resinas brasileiras são importadas dos Estados Unidos. Presidente André. São importadas dos Estados Unidos, né? Foi, Marco? Então, o que a gente tem dito para o governo? Sigam aplicando medidas de defesa do nosso mercado. Não abram mais, porque se abrir mais, a escapatória que tem sido a gente aumentar o atendimento para o nosso mercado interno pode desaparecer. E essa é a solução mais rápida. Quanto mais não seja porque a gente está vivendo uma crise com o fechamento do Estreito de Hormuz, né? Então, há um redesenho aí dos canais de suprimento no mercado internacional. Por exemplo, os Estados Unidos, a Europa zerou tarifas de exportação de muitos químicos para os Estados Unidos, porque a Europa está deslocando plantas para a China também. Né? Então, o parque industrial europeu, petroquímico, está sendo desativado aos poucos. Então, ele zerou. E os Estados Unidos começaram a deslocar produto para atender o mercado europeu. Eles estão atacando o mercado europeu com livre entrada, praticamente, e atacando o mercado brasileiro, com práticas de preços predatórios, inclusive, com dumping. Né? O governo brasileiro tem aplicado uma série de medidas de anti-dumping. Dumping é quando uma empresa vende abaixo do custo de produção dela, lá no mercado de origem dela. Né? Então, assim, quem vende abaixo de custo de produção ou abaixo do preço que ela vende no seu mercado local, original, é porque está querendo tomar o mercado para deslocar o produtor nacional e depois de deslocar o produtor nacional, fechando as fábricas do produtor nacional, ele volta a aumentar e coloca no preço que ele quer, né? E recupera a sua perda financeira do período anterior. Né? Então, a OMC regrou como a gente enfrenta esse tipo de concorrência desleal. É com uma medida anti-dumping. É uma medida, um valor ou um percentual sobre o preço do produto importado aplicado para normalizar o preço, né? Para trazer ele para o nível de concorrência leal. Então, o governo tem feito isso já a partir de 2023, 2024, manteve em 2025 medidas desse tipo. Isso tem diminuído a parte do crescimento de demanda, Florestan, que as importações pegam. Então, nós estamos crescendo no Brasil, felizmente, né? A taxas médias agora de 2%, 3% ao ano, e as importações antes, elas tomavam esse crescimento completamente. Todo o crescimento do consumo no Brasil, que gerava crescimento de demanda de produtos químicos, era tomada por produto que vem de fora. Agora isso parou. Equilibrou essa relação. Então, a produção local está começando a retomar a parte do crescimento da demanda que lhe cabe.
por conta dessas medidas. E a nossa perspectiva é que a gente não só vai avançar nisso, como também vai retomar partes do mercado que foi perdido, com as medidas aplicadas. E também com o incentivo fiscal que foi dado pelo governo agora, recentemente, que foi uma melhora no regime especial da indústria química, e a partir de 2027 com o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química também, né? Que é um incentivo para aumentar o consumo de petróleo, de gás, de nafta, né? De matérias-primas que são consumidas na indústria petroquímica, né? Então, você incentiva a transformação dessas matérias-primas, desonerando tributariamente ela. É um mecanismo inteligente. Muito bom isso. Porque só quem aumenta a transformação dessas matérias-primas é que ganha o benefício. E também tem um benefício para quem, um incentivo para quem investe. Quem investe também tem uma redução tributária, em aumento de capacidade, em modernização de planta. A combinação dessas duas coisas tem feito a gente retomar mercado, retomar fatias da demanda de produto importado. Esse é o caminho mais rápido, Florestan. Os americanos pediram que zerasse a tarifa de produtos químicos, como a Europa fez, ou seja, né? Aí dançou, né? Aí já era. Aí já era. Bom, Marco. Eu queria uma contextualização da sua parte, presidente André. Uma contextualização política. André, por favor. André, uma presidente da entidade, você está numa posição de muito diálogo com as bases no Brasil, com os executivos das empresas americanas, está vendo tudo que acontece, tem uma leitura aí global e muito detalhada, muito profunda, não é? Muito capacitada desse assunto. No campo político, quer dizer, o empresário está entendendo que não houve outro governo que se movimentou tanto a favor da defesa do emprego, da defesa da empresa, da defesa das exportações como esse. Quer dizer, como é que está essa leitura do empresário brasileiro, do setor químico, em relação ao governo federal? Porque fica sempre essa barreira ideológica. Não, PT não dá, PT não quero, não serve. Agora, quem não fazia nada e quem está pedindo tarifaço é o anti-PT. Quer dizer, é o bolsonarismo, é o atraso, é a direita. Está havendo algum reconhecimento ou não? Passa isso. Marco, tem clareza em relação ao fato de que a forma de tratamento em defesa comercial e do ponto de vista de estímulo à produção industrial se dá em outros termos nesse governo. Né? Melhores. Melhores, assim como se deu no primeiro governo Lula, segundo governo Lula, primeiro governo Dilma, etc. Né? Então, você tem uma preocupação grande com a defesa da produção nacional, certo? Isso entendendo que é muito diálogo. Essas medidas só podem ser tomadas por sugestões também. Deve haver muita sugestão do setor. Isso tem clareza. Né? Isso tem, sim, muita clareza de que é outra forma de ver melhor, né, a proteção da defesa, especialmente de setores como o nosso, certo? Agora, e nesse sentido, a gente tem sido bem claro também, há uma dificuldade de ritmo de tomada de decisão. Uhum. Né? Há uma ausência de uma clareza do ponto de vista de qual a política de desenvolvimento para os setores da indústria de base. Né? A gente vê o governo, isso é normal, né? Normal, em certo sentido, mas o governo dentro dele com muitas posições diferentes, Marco, né? Com muita dificuldade de fechar na velocidade necessária para o contexto que a gente está vivendo no mundo. A gente está vivendo um contexto de aceleração das mudanças, se distanciando dos marcos do consenso de Washington, né? Então, assim, isso está acontecendo numa velocidade muito grande e exige uma velocidade de posicionamento também muito grande. Né? Então, vou dar um exemplo. A gente propôs... A indústria química é muito globalizada, como vocês mesmos perceberam aqui pela nossa conversa, né? Então, a gente sente com alguma antecedência os movimentos que irão atingir outros setores industriais ou outros setores econômicos.
Nós percebemos essas mudanças no cenário internacional, proteção da indústria de base, incentivos tributários crescentes, política industrial ativa, defesa, proteção do setor industrial, especialmente dos estratégicos. Nós sentimos isso na primeira década dos anos 2000 já. Nós sentimos isso antes até do ciclo de governo Lula. E sentimos intensificar ali por 2009, 2010, 2012. A gente já tinha percebido esses movimentos de deslocamento com um papel mais ativo da China na indústria de base, na indústria pesada, né? Química, alumínio, aço, né? Entre outros. Né? Tudo muito puxado pela indústria de construção civil chinesa. Né? Então, a gente viu esse movimento com muita antecedência. E André, começou a defender instrumentos, política ativa, né? Lá atrás. Por André. exemplo, no caso do gás natural, né? A química foi a primeira a apontar a necessidade do deslocamento ou da priorização do uso do gás natural para o setor industrial no Brasil. O gás natural no Brasil não deveria priorizar o consumo energético. Ele não deveria ser queimado para gerar energia termoelétrica. O Brasil deveria dedicar o seu gás natural para a sua indústria. Esse é o foco. E a gente vem, pelo menos, há 3 programas, 2 deles atrás no governo Lula, um dentro do próprio governo Bolsonaro e mais um agora no governo Lula, o Gás para Empregar, defendendo isso. Só que a discussão dentro do governo não consegue fechar na velocidade necessária, num modelo qualquer que seja, né, para direcionar esse gás prioritariamente para a indústria. O que eu queria perguntar para você é o seguinte, tudo mudou também. Nós estamos vivendo um momento jamais imaginado, né? Um presidente do principal país do planeta, ele vai utilizando tarifas para fazer política, né? que ele acha que interessa ao seu país. Então, as empresas elas precisam de estabilidade, né? Você para fechar um negócio de exportação e importação, são feitas várias reuniões, são feitos cálculos, a projeção de produção, ou seja, não é uma coisa simples que você chega e fala, bom, agora eu decidi, vou aumentar a tarifa para 30%. Essa insegurança não está levando a indústria a ter problemas seríssimos e procurando mercados mais estáveis. Quer dizer, os Estados Unidos não estão, de certa maneira, impedindo a ampliação do seu próprio comércio, ou seja, quando o presidente da República procura a China, Coreia, Vietnã, Japão, Europa, África, e não é só o Brasil que está fazendo isso, o mundo está fazendo isso. A Coreia estava aqui agora conversando com o presidente da República, fechando negócios e acordos. A Europa também. Como é que você vê o setor, dada essa instabilidade constante com o principal país do planeta? Fica bastante difícil, né? Muito difícil. É o principal parceiro comercial da indústria de transformação brasileira ainda, né, Florestan? É difícil a gente transacionar com a China, a distância que ela está e com o tamanho do parque industrial chinês e a ociosidade do parque industrial chinês, né? Então, é difícil deslocar a produção hoje com a configuração que a indústria brasileira tem para aquela região do planeta. Agora, veja, a Coreia está interessada em terras raras. Ela é uma grande produtora de semicondutores, né? Então, isso é chave. Ela rapidamente se deu conta, a partir da aplicação dos 37,5, que pode ser um canal de parceria claro para o Brasil. E eu penso que o Brasil deve meter o pé no acelerador, com todo o respeito, né, da expressão aqui, meter o pé no acelerador nesse tipo de negociação. Né? Porque... O que o senhor pode dizer sobre a posição do vice-presidente Geraldo Alckmin?
ele está querendo fechar? Ele está junto com a indústria ou é onde está mais ou Ele menos? Ele está junto com a indústria brasileira, sim, está. Né? Ele tem sido um grande parceiro da indústria química, viu, Marco? Um dos grandes defensores dessa política de defesa, dessa mudança da política de defesa comercial que a gente viu no último período. Né? Nós tivemos 37 grupos de produtos químicos com tarifa elevada na gestão Alckmin, para o teto da Organização Mundial do Comércio. Produtos importantes da nossa indústria. Se ele não tivesse feito isso, a situação ia ser N vezes pior do que a gente está vendo agora. Tá? Então, eu estava entendendo isso, quer dizer que só essa melhoria de acesso ao mercado interno está garantindo o emprego, né? Sim. E mais, a configuração da indústria petroquímica no mundo inteiro é essa, viu, Marco? Ela primeiro atende o seu mercado local. Tá. Ela protege o seu mercado local. Né? Os países protegem o seu mercado local e o que resta é exportado. Né? Nenhuma indústria petroquímica ela é fundamentalmente baseada em exportações. Então, quando você fala, por exemplo, da indústria petroquímica coreana, que é importante, né? Tem empresas grandes como a LG, por exemplo, né? São empresas de vários setores, mas petroquímicas consideráveis no mundo também. Você vai dizer, mas a Coreia não tem um mercado muito grande. Não, ela não tem, mas ela tem o chinês ali do lado, que é como se foi durante muito tempo o mercado local da Coreia. A Coreia está vivendo uma crise grande na sua indústria petroquímica agora, porque os chineses, em função da crise, do estouro da crise do mercado imobiliário deles, a capacidade produtiva da petroquímica chinesa hoje é mais do que suficiente para atender o mercado interno dela. Aí deslocou os fornecedores coreanos. Mas a indústria petroquímica coreana é como se fosse a indústria petroquímica chinesa, né? O mercado asiático ali, né? Singapura, Coreia, Japão, todos atendiam fundamentalmente o mercado chinês, que se retraiu. E, ao se retrair, parou de importar desses mercados. Então, tem uma reconfiguração em função... Olha só, a gente fala de crise chinesa, com eles crescendo 4,5% ao ano, parece uma loucura com a gente crescendo entre 2% e 3%. Né? Mas porque a projeção de crescimento da China, no início, na primeira década dos anos 2000, era 8% ao ano. Depois caiu para 5% e agora caiu para 4,5% e talvez caia mais. E eles colocaram capacidades produtivas para atender uma perspectiva de crescimento de 8%. Então, a capacidade produtiva que foi colocada em movimento na China, hoje, por conta da diminuição da taxa de crescimento, está ociosa. Aí desloca a importação de americano, porque americano exportava químico para a China. Desloca importação de produto coreano, japonês, de Singapura, da Malásia. Né? Essa retração desloca. E aí sobra no mundo e vem para cá, toma o nosso mercado interno, que a gente tem que defender, porque ele é a base. Né? Nenhuma petroquímica no mundo consegue sobreviver sem que atenda quase 100% do seu mercado doméstico. Não existe isso. Você tem que estar próximo da matéria-prima e próximo do mercado consumidor. E, secundariamente, exportar. Então, a gente tem que estabilizar o atendimento ao nosso mercado e tentar aumentar o nosso mercado regionalmente. Bom, com essa briga do Milei aí, cada vez mais difícil, né? Mas tentar. A gente foi, durante muito tempo, um grande exportador de produtos petroquímicos para a Argentina, para Chile, né? Para Colômbia, para Peru, né? Para essa região aqui. E é assim normalmente, né? Assim como a Coreia exportava muito para a China, o Japão também, e vice-versa. O mercado regional para a petroquímica é muito importante. O próximo, né? É o mais importante. Depois você vai expandindo. Muito né? bom. Então, a defesa do nosso mercado interno, nesse momento, é fundamental. André, eu queria agradecer muito a sua entrevista, só quero saber se tem algum comentário aí que você quer trazer, André.
Só comentários elogiosos com relação à entrevista. Entrevista necessária, excelente entrevista. Então, fica um convite para voltar, né, Florestan? Florestan, se o André se compromete a responder em 2 minutos, eu tenho um questionamento para ti, André. Pode ser? Claro. Tá. Manda aí. André, o governo, diante da constatação, nós estamos vendo uma nova realidade e o Brasil é obrigado a repensar a sua estratégia de defesa, isso será um rebatimento no complexo militar nacional. Eu te pergunto se a indústria química a indústria química brasileira, se ela se coloca, como ela se coloca diante desse desafio estratégico e geopolítico fundamental do país, e se ela começa a já ter um debate no interior do setor e também com o governo acerca de como concretizar essa resposta, que é uma resposta fundamental, não é no curto prazo, ela vai se materializar no médio e longo prazo, mas é fundamental o Brasil avançar na sua estratégia de defesa e o seu complexo militar autônomo, independente e soberano é um componente-chave disso. Jefferson, tu trouxe uma questão importantíssima. Sim, nós temos empresas, inclusive, posicionadas no Brasil, químicas, que são supridoras do complexo de defesa brasileiro. Nitroquímica é uma delas, Iara é outra, né, uma é com nitrocelulose, outra com nitrato de amônio. Né, são empresas que estão conectadas. O complexo de defesa brasileiro cresce, essas indústrias crescem. Ele recua, essas indústrias recuam. Há um tempo atrás, inclusive, veja, olha só o prejuízo que recuar de investimentos no complexo de defesa brasileiro traz, né? Traz até para a indústria aeroespacial brasileira, satélites, que são importantíssimos também para o nosso sistema de defesa, né? De defesa das nossas fronteiras, né? Monitoramento, né? De deslocamentos agressivos, né? Ou potenciais agressões ao nosso país e ao nosso patrimônio natural brasileiro, né? Aos nossos recursos naturais, né? Às nossas fronteiras. A gente tem uma conexão muito grande com o Exército, né? E com a aeronáutica e com a Marinha, por conta dos produtos que a gente potencialmente pode fornecer. Gases industriais, por exemplo, são fundamentais para hélio, né? Para o complexo de aeroespacial brasileiro, né? Para a nossa aeronáutica. Existem combustíveis componentes de combustíveis para foguete, né? Alguns polímeros especiais que são usados como combustível para foguete, que o Brasil tinha e deixou de ter, quando paralisou a Avibras, que agora foi retomada. Ela era produtora de um determinado componente de combustível para foguetes, mísseis e foguetes para lançamento de satélites, né? Então, a gente tem uma conexão muito grande com o complexo militar, componentes de tanques, né? Componentes de veículos militares, explosivos, vários tipos de produtos são conectados com isso. Mas tu trouxesse um tema importante, porque a nossa proposta como indústria química para o próximo ciclo é não tratar mais a química ou a indústria química isoladamente, mas tratar ela como um complexo industrial. Né? A nossa capacidade de atender o mundo, ela não se dá só competitivamente pelos produtos químicos em si, mas pelos produtos onde os químicos estão embarcados. Plásticos diversos, né? Peças e partes, enfim, muitos produtos que têm químicos embarcados podem ser exportados pelo Brasil na forma final. Então, a gente tem que tratar o complexo inteiro que se relaciona com a indústria química, como o complexo industrial militar brasileiro, né? Então, a gente tem que retomar essa visão de grandes clusters produtivos, de grandes complexos produtivos industriais integrados. A gente teve isso, né? Costeou alambrado, como a gente chama no Rio Grande do Sul, né, Jefferson? Chegou ali, ficou costeando o alambrado, mas não avançou. A gente montou complexos de setores, mas não conseguiu interconectar de forma eficiente mais de um setor.
fazer conexões intersetoriais, química com aço, aço com partes e peças, química com o setor plástico, química com o agro, né? A gente não conseguiu fazer essas conexões para reduzir custos de transação. Muito bom, André. Queria te agradecer muito. Você vai ter que voltar aqui, porque a comunidade aqui adorou a sua entrevista. Obrigado. Né? E acho que é muito importante, né, a gente trazer as informações do setor produtivo, e principalmente nesse momento. Fica aqui um grande abraço e o nosso agradecimento à tua participação. A gente que agradece, Florestan. Num próximo debate, eu acho que seria legal a gente tentar discutir aí também uma proposta nossa, qual é o arcabouço institucional necessário para enfrentar esse desafio do desenvolvimento industrial brasileiro. Ele está incompleto ainda. Não poderia deixar de ser, né? O anterior foi desmontado e a recém começou a se montar um novo, né? Mas a gente tem que pensar esse arcabouço institucional, isso é fundamental, né? Economia se cria por regulação, por criação e desenho institucional. Ao contrário do que muitos acham aí, não se cria simplesmente por relação entre oferta e demanda. É isso aí. Então é importante a gente discutir esse tema cada vez mais, sabe? Muito bom. Boa noite. Obrigado. Um abraço grande. Bom te ver. Um abraço, querido. Também bom ver que está bem. Boa noite, André. Um abração. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor André. Boa noite. Falou.